E aí, galera, beleza? Bom, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a versão 91 do Spark que acabou de lançar. Ela foi lançada ontem e tem várias novidades bacanas. A primeira não é interna aqui no Spark, mas sim no Spark R Hub, onde vocês têm agora o Opens lá nas suas impressões, que são a quantidade de aberturas que você teve no seu filtro, e você tem também algumas métricas onde você consegue saber de onde o seu filtro foi visto. Então, se foi por Stories, se foi pela galeria do Spark, então você já consegue saber também da onde que estão vindo a maioria das pessoas que estão usando seus filtros. Outras mudanças que a gente teve foi o texto 3D, que agora está incluso no Spark. Vocês podem perceber aqui que a gente consegue usar texto dinâmico nele também. E a gente consegue fazer várias configurações. Eu vou mostrar para vocês aqui. Você pode criar ele como um objeto 3D no espaço. E eu posicionei o meu aqui dentro do Face Tracker. Eu estou utilizando esse no Object pelo seguinte, pessoal. O texto, quando você cria um texto novo, ele utiliza como pivô essa parte aqui de cima. Então, por esse motivo, você vai ter que utilizar um no Object para conseguir posicionar o melhor possível na cabeça. O meu ainda está um pouquinho torto, eu teria que chegar um pouquinho mais para o lado. Até colocar na posição mais reta possível. Então, para você resolver esse problema, você vem cá, cria um no Object, joga aqui dentro, e aqui você movimenta até ficar no meio, até você achar que está bem no meio. Pode ir mudando aqui. Pronto, e agora você tem a posição central do texto e você consegue utilizar os seus filtros aí da forma que você quiser. Bom, as configurações que a gente tem aqui dentro do texto 3D, a gente tem inicialmente aqui o depth, que é a profundidade. Então, quanto maior esse número, maior vai ser esse efeito aqui. Se eu colocar 100, vocês conseguem perceber a profundidade. Se eu colocar 1, ele vai ficar bem fininho. E eu vou deixar aqui no 30 para a gente continuar. Ok, aqui agora você consegue escrever o texto que você quiser, então você pode colocar aqui um texto ou coisa do tipo, pode colocar o nome, você pode editar também ele através do Pet Editor, ou você pode colocar aqui os textos dinâmicos, por exemplo, ó, a hora aqui. Aqui você consegue definir também a letra, né, da mesma forma que a gente já utilizava em textos 2D, e você consegue fazer o letter spacing aqui, que é o espaçamento entre as letras. Então, quanto maior esse número, maior é o espaçamento entre as letras. E o line spacing também é o espaçamento de uma linha para outra que você consegue utilizar, tá? Então você pode definir esses dois valores. Isso aqui você pode fazer para preencher todo o texto, então de acordo com o que você colocar aqui dentro, talvez não caiba na caixinha do texto. Você pode colocar aqui para fit the whole text, ou seja, vai fazer com que todo o texto preencha esse espaço aqui do seu texto 3D. Aqui agora uma coisa interessante, a gente consegue utilizar 3 materiais. Um material para frente, que é esse azul. Um material intermediário, que é esse do meio aqui, que é o vermelho. E a gente tem mais um material da parte de trás, que é azul também, mas a gente pode criar um novo material. Vão perceber que ele fica cinza. Vou colocar ele amarelo, a gente perceber bem. E essa parte de trás aqui que você pode definir também o texto, por exemplo, aqui na cor amarela. Bom, outro recurso também que a gente teve edição agora foi do botão de Change Media para Gallery Texture. Eu já fiz 2 vídeos sobre Gallery Texture, onde você pode adicionar imagens da sua galeria dentro do filtro. E eu vou estar mostrando aqui essa nova adição que é bastante interessante, tá? É bem legal e vai ajudar bastante a gente na hora de desenvolver. Bom, como vocês sabem, assim como o slider da Native UI não aparece aqui para a gente poder configurar enquanto está testando o efeito,
a gente também não conseguiu utilizar o Gallery Texture para poder ir testando o efeito enquanto a gente estava produzindo, né? Então, eles adicionaram agora esse Change Media, onde você consegue selecionar o material que você quer mostrar aqui no lugar do Gallery Texture. Então, por exemplo, eu estou adicionando esse plane aqui, eu criei o material, eu vou remover e vamos adicionar o Gallery Texture aqui do zero. Tem esse plane, ok. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui, Add Gallery Texture, ele vai te dar um aviso, avisando que você não pode utilizar o Gallery Texture. Então, vou apagar de novo. Ele vai te dar esse aviso aqui, te avisando que não é suportado por algumas plataformas. Então, você vai vir aqui em Review Platforms, desativar o Facebook, porque o Facebook não aceita a Gallery Texture ainda. E aí você vem Done. E agora você vai conseguir adicionar o seu Gallery Texture. Eu vou colocar ele no material desse plane. Material do plane é o material 2. Então venho aqui, Gallery Texture. Agora aqui no meu Gallery Texture, assim que eu adicionar, vocês já vão perceber que vai aparecer o botão Add Media. E aí você consegue selecionar alguma mídia que esteja dentro do seu dispositivo. Então você consegue pegar qualquer imagem e jogar aqui dentro para poder testar o seu efeito e ver se está funcionando como você queria. A gente teve algumas melhoras também na parte de script, algumas mudanças pequenas, mas nada que vale a pena a gente ressaltar demais assim agora sobre essa nova versão. A outra coisa aqui, por último, mas não menos importante, a gente teve a adição do botão Stop. Então você consegue parar o efeito. Ele funciona mais ou menos como o pause. Mas agora você tem também esse botão Stop aqui adicionado também ao lado esquerdo aqui para você poder utilizar durante a criação de filtros. Bom, galera, basicamente é isso, tá? Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários e seguir a gente lá no Instagram, @SparkRTutoriais. Então, valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.